Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Aquele abraço e um agradecimento especial para todo mundo que é membro do nosso canal. Nessa aula nós vamos fechar explicando sobre os últimos detalhes que nós temos que saber sobre interfaces. Bom, então só recapitulando, interface é como se fosse um contrato onde todos os métodos por padrão eles serão públicos, né? E abstratos. Se você não criar ele abstrato, você precisa obrigatoriamente criar default, que foi introduzido no Java 8, e você precisa prover uma implementação quando ele é default. Mas que por padrão ele ainda vai ser public. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que você não pode criar objetos de interfaces, tá? Então você não pode dar new data loader. Nós vamos ver lá no futuro, né, lá na frente, que nós podemos trabalhar com classes anônimas, né? Mas no momento você não pode criar, instanciar um objeto através de uma interface, mas você pode declarar o tipo da variável de referência, né? Por exemplo, data loader aqui, como sendo uma interface, é o que nós vamos ver lá em polimorfismo. Então, só uma recapitulação. Agora, você precisa tomar cuidado, principalmente se você for fazer uma provinha, né? Que quanto aos modificadores de acesso e as regras da sobrescrita. Então, nós falamos que quando você está sobrescrevendo, você não pode colocar um modificador de acesso mais restritivo. Por padrão, os métodos em uma interface são públicos. Se você remover o public aqui, e você pensar, agora eu estou com modificador de acesso de pacote, modificador de acesso default, e você vir aqui, por exemplo, no Database Loader e tentar fazer a mesma coisa, você vai ter um erro de compilação. Por quê? Porque ele nunca pode ser, né, o modificador de acesso nunca pode ser mais restritivo do que o que está na superclasse. E quais são as regras? Então, as regras, né, vou voltar aqui para público, é o seguinte, você tem um modificador de acesso mais restritivo, né, do mais restritivo para o mais liberal. Você tem o privado, aí você tem o default, que é o modificador de acesso de pacote, que quando você não coloca nada é o que é utilizado. Então, esse modificador de acesso, quando não tem nada, é chamado default ou modificador de acesso de pacote. E depois desse vem o protected, e por final, o mais liberal de todos, o menos restritivo, que é o público. Ou seja, se você criar um método público, qualquer um desses aqui vai ser mais restritivo, ou seja, a sobrescrita te força a ter um método público. Mas, se por um acaso, numa classe abstrata, você colocar um modificador de acesso ou protected, ou default, por exemplo, se você colocar um modificador de acesso de pacote numa classe abstrata, você pode sobrescrever com um método sendo protected ou public, nunca privado. Mesma coisa se você fizer protected, public, e assim por diante. Então, essa é uma regrinha que você precisa tomar cuidado, principalmente se você for fazer alguma prova, uma entrevista, você precisa lembrar desse cara. Em seguida, né, nós precisamos falar sobre atributos. Posso declarar atributos em uma interface? Sim. Por padrão, todos os atributos são constantes. Public, static, final, max data size. Então, por padrão, você pode ver que o IntelliJ está falando que public, static e final é redundante. Ou seja, todos os atributos em uma interface são constantes. E a partir do Java 8 nós também temos a possibilidade de adicionar métodos estáticos. Métodos estáticos eles nunca vão ser sobrescritos porque, novamente, ele pertence à classe, né? Ou, nesse caso, à interface. Então, por exemplo, você poderia criar um método public static void retrieve max data size. Então, você não precisa se preocupar porque o max data size é público e como ele é público você poderia acessar diretamente. Mas só para exemplificar aqui, né? Salt dentro na interface. Beleza. Aí, se você for lá no Database Loader, por exemplo, e você tentar sobrescrever, então vou copiar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, e você vai ver que não tem sobrescrita, né? Se você tentar colocar um @override, você vai ver que vai dar um problema. Então, você tem dois métodos estáticos agora, com o mesmo nome, só que um pertence ao classe Database Loader e outro pertence à interface Data Loader. E você pode chamar os dois independente de eles estarem na mesma hierarquia. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui data loader ponto retrieve max data size e também posso chamar database loader ponto retrieve max data size. E ao executar isso aqui, nós vamos ter duas saídas distintas. Opa. Database loader
de F10, você vai ver dois saídas no console diferente. Bom, então eu acho que é isso que nós devemos saber sobre interfaces. É algo que é extremamente utilizado no Java. Eu aconselho vocês, caso não tenham entendido, vocês darem uma olhada um pouquinho mais detalhada, porque praticamente todos os frameworks, todos os projetos que você vai trabalhar, de alguma forma eles vão utilizar interface. E a partir do momento que você aprende a utilizar a interface, né, existe um conceito de você desenvolver programação orientada à interface, que você está desacoplando o seu código e fazendo um alto uso do polimorfismo, melhorando a qualidade e a facilidade de manutenção. Bom, no geral, é isso que nós precisamos saber. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre polimorfismo e vamos ver realmente o poder das interfaces e como nós podemos melhorar o nosso código através delas. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!